Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: a polêmica, falar sobre a malvada, sobre o fruto proibido, a maconha. Mas não vou defender a maconha, não vou falar bem, não vou falar mal. Vou falar fatos, falar conclusões, pensamentos aos quais eu cheguei sobre a maconha lendo a história, tudo que envolve essa questão. Primeiros fatos. É fato que a maconha é uma planta, que ela já existe no planeta Terra muito antes do ser humano. Não foi o ser humano que criou a maconha, não foi o ser humano que inventou a maconha. O ser humano só resolveu ir lá pegar aquele fruto e consumir aquele fruto, igual consome o fruto de qualquer outra verdura, qualquer outro legume, qualquer outra árvore que dê um fruto. Porque a maconha, ela tem lá o galho, tem lá as folhas e tem a flor, que é o fruto da maconha, é a flor da maconha. Então, assim, é fato que não foi invenção do humano, que é uma coisa que está na natureza. O outro fato é que existem aí vários e vários estudos em laboratórios aí, químicos, físicos, botânicos, pessoas sérias que estudam. Inclusive na Califórnia existe uma universidade lá da matéria de botânica que estudou, desenvolveu, fizeram vários testes com a planta, né, com a folha, com o fruto da maconha e tudo, e dá para fazer biocombustível, dá para fazer óleo para massagem relaxante, dá para fazer o preservativo, a famosa camisinha, dá para fazer inúmeras coisas, inclusive vários remédios para combater vários tipos de doenças. Isso daí, se você for pesquisar, você vai encontrar essas pesquisas, esses estudos, que são fatos, coisas provadas, que existem isso. Outro fato é que existe a maconha medicinal e existe a maconha recreativa. Qual que é a diferença da maconha medicinal para a maconha recreativa? Lá atrás na história, no Egito Antigo, época do Império Romano também, os índios também, já desde aquela época, milhares de anos, usam a maconha como remédio, como medicamento, como ritual religioso, né, como parte do ritual religioso. Eles pegam lá a flor, pegam lá a folha, amassa lá, mistura, faz o processo deles lá, com água, cozinha, sei lá qual é o processo, e fazem, tomam o chá da maconha, fazem os rituais deles lá. Então, essas questões são fatos, assim como também o fato que é a proibição. Lá na história, se você for pesquisar a história dos Estados Unidos, que foi um dos primeiros países a proibir o uso da maconha, foi uma questão racial, porque tinha o estilo musical, o jazz, que era uma música marginalizada, que era uma música de negros, era uma música de periferia. Só que algumas mulheres brancas começaram a gostar, a frequentar os clubes de jazz, e aí os caras brancos começaram a acusar os negros de os negros darem maconha para as mulheres ficarem louconas e começaram a se relacionar com os negros. E aí, para ter um pretexto para poder prender os negros, proibiram a maconha porque só os negros usavam. Isso também é um fato, se você for pesquisar. E aí a diferença da maconha medicinal, voltando ao assunto, né, a diferença entre a medicinal e a recreativa, a gente usa o álcool como paralelo. Ah, depois do trabalho vai lá no happy hour, bebe uma de boa. Chega o fim de semana, trabalhou a semana inteira, chega lá no fim de semana, é normal beber uma lá no showzinho de sertanejo, no pagodinho. Se você não bebe, você é esquisito. Se você não bebe, é estranho. Por que que você não bebe? Você tem algum problema com a bebida alcoólica? Você não se controla quando você bebe? Aí entra a manipulação do gado, né? Dividir para conquistar, igual está no livro da Arte da Guerra. Porque o álcool é legalizado, você pode consumir depois do trabalho no happy hour, pode ir no mercado comprar, pode ir no bar, do bar ter lá os banners, tem lá as mesas de bar, tem os guarda-sóis, né, nas praias com a marca, com o nome da cerveja, tem as piadinhas lá, né, que você faz assim, uma foto lá do Ronaldinho Gaúcho com uma máscara assim do Zorro. Ah, só vou beber se você acertar quem que é esse jogador, quem que é essa pessoa. As várias piadinhas que existem aí, né? As músicas de incentivo, falando que vai beber uma, que vai beber, toca o som na festa, pá. É tudo normal, tudo de boa, tudo tranquilo. Mas o álcool altera a consciência, altera a percepção, é uma droga. A pessoa que bebe perde a coordenação motora.
A pessoa que bebe não consegue nem falar, nem formular uma frase direito. Se a gente for pesquisar o número de acidentes de trânsito causados por bêbados e não por maconheiros, os jogados na sarjeta, dormindo no banco da praça, bêbado, não maconheiro. Os caras que chegam em bar, em festas, brigas, briga em estádio, o cara que chega em casa bate na mulher, bate na criança, bêbado, não maconheiro. Mas o álcool é legalizado, é de boa, pode consumir na frente da criança e tudo mais. Até no aniversário das crianças, nas festas de criança, né? Os pais, os tios, o pessoal mais velho consome, bebe álcool, vai no mercado com a criança, compra na frente da criança, tranquilo, de boa. Né? E aí o álcool é o recreativo, que seria exatamente igual a maconha recreativa. Aí a gente para e pensa, o maconheiro vai lá, pode plantar a maconha dele lá na casa dele, no sítio, na fazenda, enfim, na horta, ele vai lá e planta. Ou então ele pode ir na farmácia comprar, ou pode ir na tabacaria ou na floricultura comprar. Por que que ele iria no tráfico? Por que que ele iria na boca de fumo se ele tem essa liberdade? Ou seja, o corpo dele, né, tudo que ele come, tudo que ele bebe, tudo que ele fuma, tudo que ele faz com o corpo dele, tudo que ele faz com o dinheiro dele, do trabalho dele, né, que ele trabalha para ter o dinheiro, para comprar as coisas que ele quer comprar, só diz respeito a ele. O cara que está lá em Minas Gerais, está lá no Amazonas, está lá em Goiás, plantou lá na horta dele lá a maconha, ou então ele foi na tabacaria, ou foi na floricultura, ou foi na farmácia, comprou maconha. Qual que é a interferência disso com o cara que está lá no Rio de Janeiro assaltando, roubando para poder ter dinheiro para poder comprar maconha? Ah, ele rouba para comprar maconha, rouba para sustentar o vício. Ou então o vício sustenta, a droga sustenta o tráfico. Mas se o cara plantou na casa dele, se o cara comprou legalizado na farmácia, na floricultura, como que ele sustentou o tráfico? Se o cara rouba para poder comprar droga, por que ele já não rouba do traficante direito, de uma vez? Ah, porque o traficante usa arma de fogo. Né? Quer dizer, o traficante lá usa arma de fogo para matar os outros, para assaltar, para estuprar, para cometer crime. Então a arma de fogo também é errado. Então o policial também não pode usar arma de fogo porque a arma de fogo é errado. Ou então, vou lá numa loja, compro um carro 0 km, lá, um carro de 50 mil, de 100 mil, 200 mil. Aí o dono da loja vai lá, com o dinheiro da minha compra, né, que eu comprei a arma de fogo, dei o dinheiro lá pro dono da loja. Aí ele vai lá, ela comprei a arma de fogo, comprei o carro, né, com o dinheiro que o cara da loja lá recebeu quando eu comprei o carro, ele vai lá e compra a arma de fogo. Aí ele vai lá e rouba e mata os outros. Aí a culpa é minha, do dono da loja ter pego o dinheiro que eu dei pra ele pra comprar o carro, dele ter comprado a arma de fogo e matado outra pessoa e assaltado, e roubado, então a culpa é minha do que o cara lá fez com o dinheiro que eu dei pra ele em troca do carro? É a mesma questão, né? Ou seja, a lei, a proibição, o cidadão não ter liberdade de plantar uma planta na casa dele, não ter liberdade de escolher o que ele faz com o dinheiro dele, de poder ir numa tabacaria, numa casa de fumo, numa floricultura, numa farmácia comprar uma coisa que ele quer, a lei só empurra ele para onde? Nas mãos do traficante, né? Como diz um certo presidente aí, né? A lei faz o traficante ser a vítima do usuário, né? Porque o usuário só vai conseguir comprar lá com o traficante, porque ele não pode plantar, porque se ele plantar em casa, ele pode ser preso, enquadrado como traficante, porque ele plantou 5, 6 mudas de planta na casa dele. Ele não pode ir comprar na farmácia, na floricultura, etc., porque é crime, não pode vender. Então ele só pode ir onde o único lugar que vende, que é com o traficante. A lei empurra o traficante, porque a lei é criada pelo interesse do político para manipular o gado, dividir para conquistar. Que aí existe o combate às drogas, existe a desculpa, o pretexto para criar verbas, para desviar verbas que seriam para o combate às drogas. Se existe o combate às drogas, a gente já perdeu faz tempo, porque cada ano que passa surgem drogas novas. E cada ano que passa surgem mais pessoas, desde o Egito Antigo, desde o Império Romano, pessoas consumindo maconha. Mas só agora é proibido porque faz mal. Mas existem dois tipos diferentes de maconha. Existe a planta que está lá na natureza, a flor mesmo da natureza, e existe o prensadão, que é o que é vendido no tráfico. Que é como se fosse a gente pegar um paralelo para comparar com o hortifruti, com os sacolões, com as feiras, né? No começo da feira tem lá a fruta lá madura, a fruta lá bonita, a fruta lá limpinha e tal. Aí vende, sobra os restos, sobra as frutas que já estão um pouco podres, as que não amadureceram direito, as que foram pegas lá que vem junto com a folha, que vem junto com os galhos e tudo mais. Aí a maconha e o prensadão é a mesma coisa.
né? Os donos das plantações vão lá, pegam as flores da maconha para eles, os chefões dos tráficos, a galera que tem a grana, a elite, né? Consome a flor, consome ali o fruto puro, e aí o que sobra, aquela flor que já caiu no chão, que apodreceu, aquela que está com bicho, que está com verme, aquela que não floresceu direito, junto com as folhas, junto com o galho, junto com a terra, etc., é o que vai ser vendido no tráfico para pessoas mais pobres, né? Porque aí imagina como é proibido, imagina o meio de transporte, como que eles transportam em lugares escuros, sujos, úmidos, etc., onde eles transportam e armazenam. E é isso que é o prensadão que é vendido para as pessoas mais pobres no tráfico. Então qual que é a relação, né, da boca de fumo lá, a pessoa que rouba lá para poder ir lá na boca de fumo comprar a maconha, que ela mora lá no Rio de Janeiro, com a pessoa que está lá em Brasília, está lá em Goiás, está lá no Acre, plantando a própria maconha, está lá comprando na floricultura e tal. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Então esses argumentos que as pessoas usam para proibir a maconha, né, que a maconha sustenta o tráfico, a maconha que causa violência, se não existisse maconha, então não existia violência, não existia o roubo, não existia o bêbado caído na sarjeta, não ia existir acidente de trânsito causado pelo bêbado, não ia existir nada dessas coisas. Então, assim, para mim, a conclusão que eu chego é justamente essa, que a maconha é uma das ferramentas que o sistema usa para manipular o gado, dividir para conquistar, pôr o povo contra a polícia contra o povo. Ah, se você é a favor da legalização, você tem que votar nesse candidato. Se você é contra, você tem que votar naquele. Se você é a favor da legalização, você é dessa religião. Se você é contra, você é dessa outra religião. Se você é a favor, você gosta da polícia. Se você é contra, você gosta da polícia, não gosta da polícia, etc e tal. Dividir, criar as verbas para desviar as verbas, né? Ter o pretexto para criar aquela verba, para tirar aquele dinheiro ali e mandar para lá, para acabar em triplex, acabar em sítio, acabar na cueca, acabar em apartamento, etc e tal, né? Esse dinheiro. Então, essa é a minha opinião. O que você pensa sobre isso? Né? Paz para todos, fui.